Isso é ReZero Absolute Cinema. Cara, que episódio fantástico foi esse, nos entregando assim cenas perturbadoras e um combate épico entre Emilia versus Sirius. Essa luta ficou sensacional, nos entregando muita fluidez e o melhor, explorando ali a característica de cada personagem, né? A Sirius ali totalmente maluca, indo pra cima, mas ao mesmo tempo toda sem jeito, enquanto a Emilia lutando como se fosse uma dança. Cara, que coisa linda foi esse negócio. Sem falar no Subaru morrendo aí em tempo recorde, o negócio foi perturbador, cara. Que episódio incrível. E mais incrível ainda é você deixar o seu like, então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos falar de tudo que rolou nesse segundo episódio da terceira temporada de ReZero. O episódio 2 começa exatamente da onde o episódio 1 parou, né? Com a Sirius ali matando o Subaru e ele fazendo o seu retorno através da morte após muito tempo. Lembrando que a gente teve um time skip da segunda para a terceira temporada. Então havia muito tempo que ele não sentia aquela sensação desagradável e com certeza perturbadora. Então ele acaba despertando ali completamente em choque e deixando as pessoas que estavam em volta dele preocupadas. Afinal, eles estavam ali conversando sobre doces, fazer compras e de repente, de uma hora para outra, o cara tava ali em estado de choque. Então imagine só esse cenário, você ali tá conversando com alguém tal, que tá ali falando sobre doces e fazer compras e de repente o cara se transforma em questões de segundos, mostra ali um semblante aterrorizante e principalmente ele começa a ficar em estado de choque querendo vomitar. Cara, você automaticamente vai se assustar e é isso que acontece com os outros personagens que estão à volta. Muitas vezes a gente tá tão ali focado no Subaru, porque a gente tá vendo essa história através do olhar dele, que às vezes a gente não analisa o cenário todo, né? Então é estranho o que acontece ali. As pessoas vão estranhar, vão achar aquilo muito bizarro, né? O que tá acontecendo? Por que ele ficou assim? O que ele viu? O que aconteceu? Cara, o que tá rolando? Então realmente é algo assustador. E principalmente pro Subaru, porque ainda tem gente que fica se perguntando o porquê que o Subaru não se acostumou com todas essas mortes que ele já teve. Cara, é impossível. É uma coisa absurda alguém achar que alguém pode se acostumar com tudo que ele sofreu. O cara foi cortado, o cara foi esquartejado, o cara já perdeu a cabeça, o cara já sofreu de tudo quanto é coisa horrível. Então ele sentiu essa dor, ele sabe como é essa dor. Então quem em sã consciência iria se acostumar com uma situação dessa? Ainda mais o Subaru, né, que ficou aí um time skip sem sofrer qualquer dano ou trauma psicológico. Cara, é claro que o cara vai pirar, vai ficar em choque, ele não tem como se acostumar com isso, ninguém tem. Eu vou pegar aqui o exemplo mais simples possível. Pensa na pior situação da sua vida, cara, aquela situação que, mano, você não quer nem pensar naquilo que já te faz ficar mal. Pensa, você que se acostumaria com essa situação? Eu acredito que não. Assim como se você tivesse ali 300 fraturas expostas, você ficaria em choque toda vez que você olhasse o seu osso saindo pra fora do seu corpo. Então não tem como, cara, é basicamente uma loucura quando as pessoas ficam falando que o Subaru já se acostumou e coisa do tipo. É claro que ele, em relação a outras pessoas, está mais preparado psicologicamente para o que tá acontecendo. Então ele consegue ali mesmo em estado de choque, se manter ali equilibrado e não perder a cabeça mais, porque ele já passou várias e várias vezes por essa situação. E tem a questão também que ele não tem medo de morrer porque ele sabe que ele vai voltar. Então existe uma questão psicológica em relação a isso, que sim, o Subaru ele está mais preparado psicologicamente para essa situação, mas não que ele tá acostumado com isso. Isso aí já é uma loucura, né? Acostumado com a dor, que ele não vai mais sentir choque, que ele simplesmente vai acordar ali e vai ficar de boa. Às vezes, inclusive, que o Subaru saiu até se matando ali, porque ele tava pirado da cabeça, é exatamente porque ele tava pirado da cabeça. Ele já não tava ligando mais pra dor, ligando pra porcaria nenhuma.
cima. Então o Subaru acaba despertando ali em completo estado de choque, né? As pessoas acabam ali, é claro, analisando aquele cenário e achando estranho, mas a Emília sabe que acontece muitas coisas estranhas e misteriosas em volta do Subaru e mostra ali que ela confia nele, né? A Beatriz já olha ali pro Subaru e ele pensa em uma estratégia de levar a Beatriz com ele pra tentar salvar o menininho lá, o Luzbel. E aqui que tem uma complexibilidade que é realmente absurda, que é o fato do Subaru não ter vantagem, ao menos por enquanto, em relação a Sirius. Por quê? Porque lá com o Peter Gilzy, ele tinha uma vantagem que era ver as mãos invisíveis. Então ele via ali as mãos invisíveis lá do Peter Gilzy e conseguia, né, desviar, conseguia lutar com ele de uma maneira um pouco mais justa, diríamos assim. Então ele tinha uma carta na manga em relação ao Peter Gilzy. Dessa vez não. Dessa vez ele não sabe de nenhuma carta na manga, ele não tem nada contra Sirius, que simplesmente controla ali a mente das pessoas de uma maneira que ninguém ainda entendeu. Então o Subaru ele tá completamente perdido. O que eu faço, né? Ela é uma adversária realmente complexa, então ele precisa analisar qual que é o ponto fraco dela, mas só que não tem tempo. Ele precisa salvar o Luzbel. Enquanto isso ele tenta ali achar uma solução de chamar alguém e tal. Só que aí o Subaru se lembra de um detalhe muito importante, que é o fato da Sirius ter uma relação próxima ao Peter Gilzy, que perseguiu a Emília na época. E aí automaticamente ele pensou, pô, se ele perseguiu ela na época, a Sirius também pode perseguir a Emília. Melhor eu deixar ela fora dessa jogada por enquanto. Então o Subaru ele vai sozinho até a torre ali, ele tenta ir o mais rápido possível para tentar salvar o garotinho Luzbel, e quando ele chega lá, a Sirius está no local, né? E a gente tem todo o diálogo ali do Subaru em relação ao Luzbel, né? Para ele ficar tranquilo, que tem pessoas fortes ali naquela cidade, que não sei o que, e a Sirius aparece, cara. O Subaru tenta ali lutar contra ela, mas não tem como, ela já sai enforcando ali com uma corrente, dá uma joelhada na cara. Que cena fantástica, inclusive. Mandou muito bem ali a direção, porque é uma cena de impacto, né? A gente vê aquela joelhada ali, o Subaru voando longe e aquela corrente ali enforcando ele. Cara, é uma cena perturbadora, completamente sem censura. A gente vê os dedos ali dele sendo cortados, o desespero, o garoto se mijando todo. Cara, que agonia! É uma cena muito bem dirigida, né? Mostram ali a expressão facial desesperadora do Subaru lutando contra aquela dor, lutando para sobreviver enquanto a corrente o enforca, enquanto o garotinho ali é em estado de choque, sentindo uma ansiedade, ataque cardíaco, caramba, 4 é um negócio insano, cara. Realmente você se sente assim ansioso, você quer que aquela cena acabe logo, porque é um negócio de dar agonia. Realmente foi uma cena incrivelmente bem dirigida, né? E para quem duvidava desse diretor, cara, ele dirigiu dos episódios lá na primeira temporada, então assim, ele entende ReZero, né? Não é um cara que nunca dirigiu, um cara que nunca teve contato com a série, ele participou, ele dirigiu um dos episódios de ReZero, inclusive ele dirigiu o episódio 2 lá na primeira temporada, então é um cara que entende da história A única diferença é que ele coloca open ending, e a galera já tá falando aí, né? Essa é a grande diferença em relação ao Watanabe, que é um diretor fantástico, mas ele conseguiu ali manter a qualidade, né, de impacto que o Watanabe tem, e foi uma cena muito impactante, uma cena realmente que eles entregaram tudo. E aí, é claro, a gente tem mais uma vez o Subaru morrendo. E dessa vez ele desperta mais uma vez em estado de choque, e agora a ideia é tentar ali alcançar o Reinhard. Ele tenta ali achar de todas as maneiras o Reinhard, e aí no meio do caminho aparece o Ratchet. Mais uma vez os dois se esbarram e o Subaru tá desesperado porque ele tá sem tempo, cara. Ele tá completamente sem tempo, ele não pode ficar ali, ele é de picuinha. Então ele pede ali pro Ratchet deixar ele passar e automaticamente fica naquela coisinha, naquela intriga. E aí o Subaru, ele tenta ali uma estratégia. Pô, eu preciso de alguma maneira falar alguma coisa de impacto pra esse cara me deixar passar. Então ele fala que tem ali no lugar um bispo do culto da bruxa. E aí automaticamente acontece uma cena que nem o Subaru esperava. O Ratchet acaba usando a razão, ele acaba pensando naquela situação. E isso é interessante
por quê? Porque no mundo de fantasia, e é uma coisa que eu admiro muito em ReZero, né, eles colocam ali histórias. Por isso que a gente tem ali, por exemplo, a Liliane fazendo ali o papel de bardo, e o bardo é muito importante nesse universo de fantasia, porque espalham histórias. E nessas histórias, a gente tem ali o Subaru como grande herói que enfrentou um dos bispos do culto da bruxa. E aí o Hatice pensa na hora, pô, ele deve ter razão, cara, se ele enfrentou ali um bispo do culto da bruxa, ele deve ter conhecimento sobre isso. E mais uma vez vai ter pessoas falando assim, pô, o Subaru não podia falar que ele vê o futuro, que ele vê não sei o que e tal, que ele pode voltar no passado. Não, a gente sabe o que acontece quando o Subaru tenta passar informações que não se deve, né? Vem aquela mão e simplesmente esmaga o seu coração ou mata a pessoa no qual ele tá ali conversando. Então ele fica preocupado com aquela situação e tenta, de alguma maneira, jogar uma informação impactante que seja verdade, mas que também não cause ali um estrago. Então ele acaba jogando a informação de que um bispo do culto da bruxa iria aparecer. Então ele já automaticamente coloca a mão no coração e vê que não aconteceu nada. Então ele conseguiu burlar de alguma maneira, porque ele jogou uma informação vaga, ele não foi específico, e isso é bem colocado, porque o próprio Hatice acaba pensando sobre isso, né? Pô, o cara já conhece, já lutou e tal, então ele já deve saber de alguma informação que a gente não saiba, né? Então ele automaticamente ele já entende o recado do Subaru e já chama ali o Reinhard através de uma magia. Não pode usar magia naquele local, naquela cidade, é proibido. Então automaticamente, no momento em que ele joga a magia, o Reinhard já vem igual louco ali andando sobre a água, um bagulho muito louco aquela cena. E aí a gente tem ali o Reinhard chegando no momento em que a Sirius aparece. Ele enfrenta ela ali, né? O Subaru avisa pra tomar cuidado em relação à manipulação ali da Sirius e o Reinhard já vai pra cima na porrada. Só que aí, é claro, todo mundo acabou caindo na manipulação da Sirius e foram completamente, né, enfeitiçados. E o Subaru também estava no meio. E aí no momento em que o Reinhard corta a Sirius, ele acaba matando todo mundo. E aí nós temos o Subaru morrendo 3 vezes em tempo recorde. Meus caros, o negócio aqui tá insano. E agora ele precisa de uma outra alternativa. É muito interessante a questão do ReZero, porque você se sente ali como se estivesse jogando um Dark Souls da vida, cara. Você tá ali numa dificuldade absurda e vai e não consegue, volta, você fica pistola e tenta achar uma alternativa, muda de build, o caramba 4. E é basicamente o que o Subaru tá tentando aqui. Ele chama um, chama o outro, não consegue resolver. E agora ele precisa de outra estratégia. É agora que é a vez da Beatrice. Então ele vai ali, aperta bem as mãos da Beatrice e aí acontece uma cena interessante. Porque a Priscila fala pra Emília que se a Emília não fosse atrás do Subaru, ela iria se arrepender. Então o Subaru acabou indo ali com a Beatrice pela cidade, eles estão conversando sobre toda a situação. O Subaru passa ali a informação de que a Sirius estava lá e que ele precisava da ajuda dela de alguma maneira para tentar derrotar a Sirius. E é então que a Emília aparece. A Emília aparece ali e os dois têm uma discussão, né? Porque o Subaru, ele sabe da dificuldade que é essa luta, é um inimigo muito forte e principalmente, ele não tem tempo dessa vez para ele ficar ali bolando estratégias. São questões de minutos. Então ele automaticamente fica ali desesperado, fala pra Emília ficar e tal. E a Emília mostra toda a sua evolução, né? A sua maturidade em relação àquela situação. Ela vê que ela é forte, que ela pode ajudar. Então ela fala, ó, Subaru, não adianta. Você pode falar o que você quiser, mas eu vou ajudar, né? Você tá sempre tentando me proteger, mas dessa vez é a vez de eu te proteger também. Então o Subaru não tem o que discutir, ele não tem tempo ali pra ficar inclusive discutindo, e eles vão então atrás da Sirius. E acontece uma cena fantástica, né? Que é o fato da Emília não esperar o inimigo nem abrir a boca e já mandar uma tora ali de gelo na cara da Sirius, velho. Que cena sensacional. Ou seja, a Emília bate primeiro e pergunta depois. Sensacional. Então a gente tem uma luta épica entre Emília e Sirius. E é interessante porque a Sirius tenta entrar ali na mente da Emília a todo momento, xingando ela, falando que era fedorenta, que tem o cheiro da bruxa e não sei o que. E aí mostra, inclusive, né, a relação que ela tem com o Betelgeuse. E, cara, ela mostra esse ódio em relação a Emília. E aí rola toda uma teoria, né, da Sirius ser ali, quem sabe, a Fortuna, né, que é aquela mãe
adotiva ali da Emilia, que tinha ali um laço com o Betelgeuse. Então a gente fica pensando nisso, afinal ela tem ali cabelo branco e tem olho roxo, as mesmas características da Fortuna. Então isso realmente tá deixando a galera maluca, assim, com várias teorias na cabeça. E a gente segue essa luta, né, que é realmente maravilhosa, muito bem animada, toda fluida, e é muito legal a gente ver a característica de cada personagem. A Emilia, ela luta como se fosse uma dança, e é maravilhoso, cara. Ela toda B10 ali, tirando uma espada de gelo, usando ali toda a sua magia, enquanto a Sirius, né, tá completamente ali irritada, com ódio, tentando manipular a Emilia, que, mano, mostra toda a maturidade e principalmente, né, cara, uma evolução mental. Ela se mostra ali muito confiante, ela vê que ela tem pessoas maravilhosas ao lado dela, ela fala em relação à pessoa que ela ama, né, que tá ali por ela e que ela vai estar por ele também. Então é muito legal ver essa evolução mental da Emilia, mostrando toda a evolução que ela teve lá no arco do santuário. Isso que embeleza essa obra, né? A gente vê a evolução dos personagens, a gente vê o desenvolvimento e isso acarretando em coisas incríveis lá na frente. Então a Emilia parte ali pra cima da Sirius pra finalizá-la e a Sirius, é claro, usando o seu truque sujo, já usa a Tina como refém, né? E acaba fazendo com que a Emilia hesite. E nesse momento ela acaba conseguindo ali, né, nocautear a Emilia. Então a Sirius tenta ali matar a Emilia, chega o Subaru junto com a Beatrice e aí também chega o Regulus. O Regulus acaba pegando e sequestrando a Emilia, dizendo que ele vai fazer ela a sua esposa. E terminando assim o episódio de uma maneira impactante, né? Aquela maneira que deixa você assim maluco pra querer ver a sequência. O que vai acontecer agora, né? O que o Subaru vai fazer, meu irmão? O negócio realmente ficou louco. Cara, então foi um episódio fantástico, né? Mostrando toda a evolução da Emilia. Amei demais a participação, roubou a cena nesse episódio. A luta foi maravilhosa, o momento impactante ali da morte do Subaru também, né? Então acontecendo tantas coisas nesse episódio. E mais uma vez, né? Que decisão genial deles colocarem um episódio de 1h30 ali no primeiro episódio, porque aquele arco é muito lento, né? Teria muitos diálogos e a história ia ficar ali parada, não ia andar muito, né? E seriam 3 episódios só de falação e as pessoas perderiam o hype na temporada. Isso comercialmente é ruim, as pessoas perderiam ali a vontade de ver o resto. Talvez as pessoas dropariam pra ver depois ou coisa do tipo. Então teria, querendo ou não, um impacto comercial. E você precisa pensar nisso quando você tá colocando algo pra entretenimento. Eu já falei aqui que é muito difícil você adaptar uma light novel. Na light novel você tem muitos pensamentos, muitos monólogos, né, do personagens e tudo mais. Precisa de muita descrição. Então adaptar fielmente tudo que tá na novel não funciona 100% numa mídia como televisão. Você precisa mudar, você precisa fazer uma adaptação em relação a isso. Então o que eles fizeram? Bom, já que vai tomar 3 episódios, vamos fazer tudo de uma vez, enfiar aqui um episódio de 1h30? Fizeram e realmente foi muito bom, inclusive terminando com uma cena impactante. E aí o que acontece? Fica aquele ganchinho pro segundo episódio, e vem o segundo episódio, é fantástico. Então fica aquela sensação de tipo, pô, começou ali lento, aí chegou no final do primeiro episódio, foi fantástico, e aí chega o segundo episódio, o negócio escala absurdamente, então te dá aquela sensação de que o negócio tá cada vez melhor. Isso é brilhante, cara. Realmente eu adorei essa decisão da direção. E é claro, né, a gente tem que comentar aí que teve opening e teve ending, né? É uma coisa que a gente não tá acostumado em ReZero, mas com certeza a gente vai ter. Até porque, galera, a primeira opening, se eu não me engano, foi exatamente no episódio que esse diretor acabou dirigindo, né, que é o episódio 2 de ReZero. Então apareceu lá a opening. Então a gente tem que ressaltar esse detalhe. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse, eu gostei. Se inscreva no canal caso não for inscrito. E é claro, né, não deixe aí de comentar nos comentários o que você achou desse episódio. Eu particularmente amei, principalmente as partes impactantes. Cara, o Subaru, né, caindo ali com aquela corrente no pescoço, aquele momento de agonia, ansiedade. Cara, foi fantástico a forma como eles construíram aquela cena. Eu achei brilhante. Mas e você? Comente aí embaixo, se inscreva no canal. E é isso. Valeu, até a próxima e fui. それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.